em convenção em acordo coletivo, nós estimamos, e doméstico em torno de 250 mil pessoas. Mas o que nós avaliamos que a maior referência do piso regional, o seu maior impacto é justamente nos trabalhadores que já têm acordo de convenção coletiva. Então isso daí vai se dar como? Quando as partes sentarem na mesa e negociar, como já vem ocorrendo desde 2006. Aos poucos os setores... Verdade, né, Cida, que é bom lembrar, e você tem mais Sim. os números do que eu, que de 2006 para cá, poucas categorias conseguiram equilibrar o piso ou nivelar o piso estadual com o piso regional. Por Sim. exemplo, eu digo isso porque é o seguinte, no interior do estado, onde se levanta muito problema, é onde a gente tem hoje a evasão de empresas da capital, dos centros com mais tecnologia, para pagar menos salário e explorar mais a mão de obra. Onde a gente tem hoje os menores pisos. E se nós incentivar e criar, com a proposta patronal, criar pisos diferenciados para propiciar ainda que as empresas fujam da capital, onde tem uma fiscalização melhor, onde você está fiscalizando a qualidade de vida e de trabalho dos trabalhadores, onde muitas vezes essas empresas saem daqui porque elas não detêm, não dão aos trabalhadores dignidade do trabalho, elas vão lá no interior do estado, como é o caso das empresas de bateria, se instalam lá com problema de chumbo, com problema de intoxicação, com problema de lei, com outros problemas que não tem a fiscalização. Nós sabemos que fiscalização do trabalho, como com outras, que a fiscalização é deficiente no Brasil. Então o nosso grande medo é incentivar que outras empresas vá para o interior para que a gente possa explorar a mão de obra e a gente depois vê um monte de trabalhador aí na fila no INSS e quem vai pagar a conta são os trabalhadores e a sociedade como um todo. Isso acontece constantemente. A evasão das empresas da capital para o interior do estado é para fugir da fiscalização e da cobrança do sindicato em relação às condições de trabalho. Isso é um problema que nós temos para discutir. Tá, vamos deixar então só o Cid terminar. Não, era isso, não, é isso mesmo, né, como o Sérgio estava comentando. Mas se a gente for avaliar em número, então a gente sempre diz o seguinte, o potencial do que ele pode atingir. Sim. Né? Então, diretamente... Funcionando, né? Tudo funcionando direitinho, digamos sim. Assim. Então, diretamente seria 170 mil. Mas se a gente colocasse o potencial, que esse é o impacto maior, seria 400 mil no mercado formal e você tem no informal ainda mais 600 mil trabalhadores no informal. Então, ele sendo uma referência, sendo negociado, então ele tem esse potencial grande. Agora, nós entendemos que isso daí é um processo, como o Sérgio estava comentando, nem todo mundo está praticando nas convenções e acordos. Então, vai ser um processo que vai ter, e acho até que a audiência pública, que infelizmente foi cancelada, ela seria esse espaço para a gente negociar, as partes negociarem, as centrais negociarem com os representantes patronais, como você efetivar de uma forma mais progressiva a implantação do piso regional. Tá, então vamos agora falar da questão do valor, né? O empresariado reclama que o aumento que varia de 11% e 21,5%, é isso? Sim. É maior do que a inflação no período, é isso? É totalmente irreal em relação a qualquer índice inflacionário ou a qualquer fator que a econometria identifica. Nós tivemos uma inflação no período em torno de 4%, em compensação tivemos um crescimento do PIB praticamente de zero, inclusive algum décimo abaixo do zero. Então, não sabemos realmente de onde os economistas do Estado obtiveram esses índices que trouxeram para corrigir o piso salarial estadual. Então, o problema para os empresários, vamos ver se eu entendi, não é ter o reajuste, é o valor, é essa porcentagem, o valor do reajuste. Olha, eu até diria que o primeiro problema é ter sido feito esta proposta sem ouvir a classe empresarial. Nós simplesmente fomos ignorados no processo de elaboração desse projeto de lei. Depois foram obtidos números... Né, que poderia implementar, porque ontem... estar juntos tendo discutido a audiência pública de Curitiba não possibilitou esse debate. Mas isso foi um problema sério. Mas não por culpa dos empresários. Temos que implementar nós dois. Nós estávamos aí dispostos para ouvir. Mas, infelizmente, então, veja, os números foram tirados de algum cálculo que para nós é totalmente misterioso. Depois, a gente tem que confrontar o ideal, a boa intenção, com a condição real do mercado. Como já diz o velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio.
A realidade é a seguinte: o governo central criou uma série de mecanismos para incentivar a criação de micro e pequenas empresas e também, recentemente, através da lei que criou o microempreendedor individual, para ajudar a formalização de todos esses empreendedores que estão aí na economia sem qualquer registro, sem acesso a meios formais de crédito, etc. E esses empreendedores também não podem registrar os seus empregados, já que eles estão na informalidade. Muito bem, com o MEI, ou EI, também é chamado, as associações comerciais, que são a casa do pequeno empresário, criaram até uma categoria de sócio EI para incentivar que essas pessoas participem do mundo da economia formal. Muito bem, esses parâmetros salariais vêm na contramão desse tipo de esforço, porque eles vão estimular o outro lado da história, a economia informal, o emprego sem carteira assinada, onde se negocia o salário sem se obter, sem se respeitar qualquer tipo de parâmetro. Então, essa é uma grande preocupação nossa, como já foi sublinhado, de nós estarmos desestimulando a formalidade, estarmos complicando a vida do pequeno empreendedor e estabelecendo num plano reto o mesmo salário, quer para um trabalhador que atua em Curitiba, onde ele tem grande custo de deslocamento, perda de tempo, enfim, uma série de custos de vida maiores, com aquele que está no interior, numa condição que nesse aspecto é mais favorecida, mas que onde tem pouca oferta de emprego. Eu aí vou discordar do Sérgio, para dizer que eu acho que a gente tem que estimular a criação de empregos no interior. A gente tem que estimular a pequena empresa que está no interior, gerando condições de vida daquelas economias, daquelas pequenas cidades. Então aí é que nós estamos com essa proposta. Se vai estimular com o salário, vai ficar bom. Ranking. Vamos colocar o Hélio nessa discussão. Hélio, o que você acha? Você concorda com o Wackel de que o problema está mais no valor do reajuste? Plenamente. E eu gostaria de reforçar o fato de que se faz geração de emprego através de incentivos fiscais, através de benefícios para a instalação de indústrias, para benefícios de instalação de empresas, dando aporte e possibilidade de acesso a financiamento, de também possibilitar desoneração de bens de capital para se poder investir, realmente fazer a interiorização, no sentido de desenvolver o interior. Realmente o Sérgio tem razão, no sentido de que realmente nós temos o bairro menor IDH no sul do Brasil, mas são por outros fatores que nós temos que atacar. Eu vou dar um exemplo típico, recente, de que realmente não é via salário mínimo regional é que nós vamos fazer com que haja geração de empregos e desenvolvimento. Até vai causar desemprego. O caso das empregadas domésticas citada pelo CID, que é uma base de 200 e tantos mil trabalhadores. E que é o índice na série histórica, a classe mais polêmica. Exatamente. Dessa na série histórica de 2006 a 2009, nós tivemos um crescimento do emprego dessa massa salarial de empregados domésticos de 20% aproximadamente. Nos demais estados que têm piso salarial regional menor do que o nosso, foi de 40%, o dobro de geração de empregos. Então, nós temos um desestímulo. Por quê? Aumenta muito o piso salarial regional relativo ao empregado doméstico. O que acontece? A pessoa empregadora não consegue acompanhar e diz assim, olha, minha empregada, você é muito boa, muito legal, mas eu não vou poder suportar, porque eu não estou tendo uma remuneração para poder suportar esse aumento. Então, você, daqui para frente, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar baixa na carteira de trabalho, e agora você vai ser diarista. Tu vem 2 vezes por semana em minha casa. E aí, pela legislação, 2 vezes por semana, não há necessidade de fazer o registro. Então, nós estamos estimulando o desemprego. Agora, note só, o bom senso é tão grande desta gente, massa trabalhadora, que realmente se organizaram e também o lado dos empregadores se organizaram também, formaram um sindicato estadual. E em agosto do ano passado, fizeram um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho de piso para a categoria inferior ao que está sendo querendo se colocar agora. Então, o próprio bom senso da negociação bilateral levou a um equilíbrio de um valor menor.
se estabelecendo dentro de uma classe que era inorganizada para se organizar e colocar um patamar coerente.